Apóstolo Marcos pelo olhar bíblico. Marcos, tradicionalmente identificado como autor do Evangelho de Marcos, é uma figura importante no cristianismo primitivo. Ele é mencionado em várias passagens do Novo Testamento, onde aparece como um colaborador e companheiro de líderes apostólicos, como Pedro e Paulo. Aqui estão as principais características e episódios de sua vida pelo olhar bíblico. Nome e identidade. Marcos é também chamado de João Marcos, Atos capítulo 12, versículos de 12 a 25. João era seu nome hebraico, enquanto Marcos era o nome romano. Ele é filho de uma mulher chamada Maria, cujo lar em Jerusalém era um ponto de encontro dos primeiros cristãos, Atos capítulo 12, versículo 12. Alguns estudiosos acreditam que Marcos tenha tido uma relação próxima com o apóstolo Pedro, que pode tê-lo tratado como um filho espiritual, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Ações e viagens missionárias. Participação no ministério com Paulo e Barnabé. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, versículo 5. No entanto, ele os deixou em Perge e retornou a Jerusalém, Atos capítulo 13, versículo 13, o que causou uma discordância entre Paulo e Barnabé posteriormente, Atos capítulo 15, versículos de 36 a 40. Apesar disso, mais tarde Paulo reconheceu sua utilidade e o descreveu como alguém valioso para o ministério, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11 e Colossenses capítulo 4, versículo 10. Relação com Barnabé. Marcos era primo de Barnabé, Colossenses capítulo 4, versículo 10, e Barnabé o defendeu quando Paulo hesitou em levá-lo novamente em uma missão. Associação com Pedro. Pedro parece ter tido uma relação paternal com Marcos. Ele o chama de meu filho em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, indicando proximidade espiritual e discipulado. Autor do Evangelho de Marcos. Segundo a tradição cristã primitiva, Marcos escreveu o Evangelho de Marcos baseado nos ensinamentos e lembranças do apóstolo Pedro. Este evangelho é notável por sua simplicidade, clareza e foco na ação, apresentando Jesus como servo de Deus e enfatizando sua autoridade e milagres. Caráter e lições espirituais. Redenção e crescimento. A trajetória de Marcos, desde alguém que desistiu em uma missão até ser restaurado e considerado valioso, é um exemplo de crescimento espiritual e redenção. Mostra que Deus pode usar pessoas falhas para realizar sua obra. Serviço fiel. Apesar de seu começo difícil, Marcos se tornou um servo fiel e desempenhou um papel essencial na disseminação do Evangelho. Humildade e disposição para aprender. Ele foi discipulado por grandes líderes da igreja e permaneceu ensinável, mesmo diante de conflitos e desafios. Marcos Evangelista, visto pelo olhar bíblico, é um modelo de perseverança e restauração, mostrando como Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele representa o poder do discipulado e da comunhão na fé cristã. Apóstolo Marcos pelo olhar histórico e arqueológico. Marcos Evangelista, conhecido como o provável autor do Evangelho de Marcos, também pode ser analisado pelo olhar histórico e arqueológico. Embora muito do que se sabe sobre ele venha de fontes bíblicas e da tradição cristã, há indícios contextuais e informações históricas que ajudam a construir um retrato mais completo de sua figura. Contexto histórico de Marcos. Nome e identidade cultural. O nome, João Marcos, combina um nome hebraico, João, e um nome romano, Marcos, indicando que ele provavelmente era de uma família judaica com conexões no mundo greco-romano. Sua mãe, Maria, era uma mulher influente em Jerusalém, com uma casa grande o suficiente para ser usada como local de reunião pelos cristãos, Atos capítulo 12, versículo 12. Isso sugere que ele vinha de uma família de boa posição social. Influência de Pedro. A tradição afirma que Marcos foi um intérprete e discípulo de Pedro.
Escritos de pais da Igreja, como Papias de Herápolis, por volta do início do século II, descrevem Marcos como alguém que escreveu as memórias de Pedro no Evangelho que leva seu nome. Educação e habilidades literárias. O Evangelho de Marcos é escrito em grego koiné, a língua comum da época, com um estilo direto e vibrante. Isso sugere que Marcos tinha educação suficiente para escrever e organizar narrativas de forma coerente, mesmo que seu grego não fosse tão sofisticado quanto o de outros autores do Novo Testamento, como Lucas. Viagens missionárias. Marcos viajou extensivamente, o que seria comum para um missionário cristão do primeiro século. Ele esteve envolvido com Paulo, Barnabé e possivelmente outros líderes cristãos, e pode ter visitado várias regiões do Império Romano, como Chipre, Antioquia e Roma. Testemunho arqueológico e contexto. Embora não existam artefatos ou inscrições diretamente ligados a Marcos, o contexto arqueológico e histórico de sua época ajuda a entender melhor seu ambiente e missão. Jerusalém no século I. Escavações em Jerusalém revelaram casas de famílias ricas e influentes, como a de Maria, mãe de Marcos, que tinha servos, Atos capítulo 12, versículo 13. Esses achados corroboram o contexto social descrito nos Atos dos Apóstolos. Roma e o cristianismo primitivo. Marcos é frequentemente associado a Roma, especialmente por sua ligação com Pedro. Inscrições e documentos mostram que a comunidade cristã de Roma começou a crescer durante a década de 50 e 60 d.C., um período em que Marcos pode ter vivido na cidade. A tradição afirma que Marcos escreveu seu evangelho para os cristãos romanos, o que explicaria o foco em ações e explicações de costumes judaicos. Alexandria e a tradição copta. Marcos é venerado como o fundador da Igreja de Alexandria, no Egito. Embora essa tradição venha de séculos posteriores, ela reflete a expansão missionária atribuída a ele. Arqueologicamente, há evidências de comunidades cristãs em Alexandria já no final do século I. Tradição do túmulo de Marcos. Relatos medievais afirmam que os restos de Marcos foram transferidos para Veneza, onde estão na Basílica de São Marcos. No entanto, essa tradição carece de evidências arqueológicas conclusivas. Legado de Marcos no contexto histórico. Historicamente, Marcos representa a transição do judaísmo ao cristianismo. Como um judeu helenizado, ele foi um dos primeiros a ajudar na transmissão do cristianismo para além das fronteiras judaicas. O papel de escritor e cronista. Seu evangelho é considerado o mais antigo, sendo uma fonte para os evangelhos de Mateus e Lucas. A rede missionária do cristianismo primitivo. Ele foi parte de um movimento maior de missionários que cruzaram fronteiras culturais e geográficas para espalhar a fé. Embora Marcos permaneça uma figura misteriosa em muitos aspectos, sua história é iluminada tanto pelos textos antigos quanto pelos contextos arqueológicos, mostrando o impacto duradouro de sua vida e obra. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.